No vídeo de hoje, a gente vai explorar os principais tipos de ansiedade. E não se preocupe, eu vou explicar de uma forma bem simples para que qualquer pessoa, mesmo quem nunca estudou sobre o assunto, consiga entender um pouquinho mais sobre isso. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que a ansiedade não é igual para todo mundo. Ela pode se manifestar de formas diferentes dependendo de cada pessoa, da história de vida da pessoa e até do momento em que a pessoa está vivendo. E para facilitar, eu vou apresentar aqui hoje os tipos mais comuns de transtornos de ansiedade, com exemplos para que você consiga identificar ou até mesmo reconhecer os sinais em alguém próximo de você que faz parte da sua vida. O primeiro tipo de transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizada, que também é conhecido como TAG. Nesse tipo de transtorno, a pessoa sente uma preocupação constante sobre várias áreas da vida dela: trabalho, saúde, família, dinheiro. Mesmo que não tenha nenhum motivo real para que ela se preocupe, ela acaba se preocupando de forma excessiva com todas essas áreas. É como se a mente da pessoa ela nunca desligasse. A pessoa ela deita para dormir e já começa a pensar no que pode dar errado amanhã e ela acaba ficando preocupada como se isso fosse acontecer ainda hoje. É muito comum que pessoas com ansiedade generalizada, elas tenham uma preocupação excessiva em diversas áreas da sua vida por um longo período de tempo. E também é comum que elas fiquem se julgando por coisas que aconteceram no passado, coisas que aconteceram anos atrás, ela acaba se julgando, acaba lembrando e acaba se sentindo mal por isso. E o problema é que o ansioso, ele tem um sentimento de desvalorização muito grande. E quando essa pessoa com transtorno de ansiedade generalizada fica se julgando, isso aumenta essa percepção de desvalorização por parte dela mesma. E isso faz com que cada vez mais ela sinta medo de ser julgada, ela não se sinta uma pessoa boa o suficiente e a ansiedade dela acaba aumentando e espalhando para as diversas áreas da vida dela. Fisicamente, o transtorno de ansiedade generalizada pode causar tensão muscular, dores no corpo, fadiga, problemas para que a pessoa consiga desligar e para que a pessoa tenha um bom sono. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para que você consiga entender um pouquinho mais. Imagina um homem de 40 anos, pai de dois filhos, que vive preocupado o tempo todo com tudo na vida dele. Se um dos filhos tossia, ele já achava que o filho estava com uma doença grave. Se no trabalho alguém comentava sobre alguma mudança que ocorria ali na empresa, ele já achava que tinha possibilidade dele ser demitido. E esse estado constante de alerta sempre faz com que ele se sinta cansado e sem energia para poder aproveitar a vida. Então ele sempre está pensando no que de negativo pode acontecer na vida dele e ele não acaba não tendo energia para poder aproveitar a vida dele, para poder aproveitar a família, para poder aproveitar tudo aquilo que ele está lutando tanto para poder desfrutar. E com o tempo, essa preocupação ela acabou passando para outras áreas da vida dele. E ele começou a ter sintomas fortes de ansiedade. E aí essa pessoa, ela parou de fazer as coisas do dia a dia dela por medo de morrer, por medo de adoecer e deixar a família. E a vida dessa pessoa acabou tomando uma proporção que virou um verdadeiro caos. Essa pessoa ela acabou procurando ajuda, foi diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada e ao tratar essa ansiedade generalizada, acabou tendo mais qualidade de vida. Então, se você identifica com esse exemplo que eu trouxe aqui, procura ajuda. A ansiedade não é frescura. A ansiedade é algo que pode sim comprometer muito a sua vida e a sua qualidade nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, no seu relacionamento amoroso. Isso traz uma consequência que é muito negativa para a sua vida. Então, se você sofre com ansiedade, está percebendo que a sua ansiedade ela está alta, ela está se espalhando por diversas áreas da sua vida e ela está durando um longo período de tempo, já está durando meses, semanas, meses, então procura ajuda para que você consiga lidar com a sua ansiedade, para que você consiga retomar o controle da sua vida. O segundo tipo é o transtorno de pânico. No transtorno de pânico, a pessoa tem crises súbitas de medo intenso, que a gente chama de ataques de pânico. O corpo ele reage como se estivesse diante de um perigo extremo, mesmo que não tenha nenhum motivo aparente para que isso aconteça. Durante uma crise de pânico, o coração ele dispara, a respiração ela fica acelerada, a pessoa pode sentir tontura, suor frio, tremores e até achar que está tendo um infarto que vai morrer naquele determinado momento. E o maior problema é que muitas vezes o medo de ter uma nova crise de pânico faz com que a pessoa evite lugares, situações, o que acaba limitando muito a vida dessa pessoa. E é muito importante, se você está evitando, começando a evitar lugares, pessoas, situações por conta de medo de ter uma crise de pânico, por medo de ter uma crise de ansiedade, é legal ficar em alerta, porque a ansiedade pode estar tomando uma proporção na sua vida
que não está sendo uma proporção legal. Ela está comprometendo a sua qualidade de vida. Então, de novo, se você está começando a evitar situações ou tendo medo de ter crises novamente, e isso está comprometendo a sua vida, isso é sinal de que você precisa procurar ajuda para poder tratar a sua ansiedade. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui no YouTube eu sempre trago conteúdo sobre saúde mental de forma leve e prática, sem enrolação. E se você quiser me acompanhar de perto, me segue no Instagram, @psicólogoalbano. Todo dia eu posto reflexões, dicas, vivências reais do consultório que podem te ajudar muito no seu dia a dia. E olha só, eu tenho um e-book completo e exclusivo com estratégias práticas para você lidar com a sua ansiedade. É um material que eu criei com muito cuidado e que pode te ajudar a entender e agir de forma mais consciente em relação à sua ansiedade. O link ele vai estar na descrição, é um valor bem acessível que você pode estar clicando e adquirindo esse e-book para que você consiga solucionar o seu problema com a sua ansiedade. E ao adquirir o e-book, você vai ter acesso como bônus a 13 aulas para que você possa aprender a tratar a sua ansiedade através da teoria cognitivo-comportamental, que é uma teoria amplamente utilizada nos consultórios para o tratamento de transtornos de ansiedade. Nessas aulas você vai ter acesso a material em PDF e em Word para que você possa estar imprimindo e possa estar aplicando no seu dia a dia, para que você controle os seus pensamentos ansiosos, para que você controle a sua crise de ansiedade. E tudo isso por um valor que com certeza você pode pagar. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, é só clicar no link abaixo que está na descrição. E o terceiro tipo é a fobia social ou o transtorno de ansiedade social. Nesse caso, o medo ele já está relacionado a situações sociais, onde a pessoa ela tem medo de ser julgada, criticada ou passar vergonha diante das pessoas. Isso pode estar relacionado ao medo de falar em público, a participar de reuniões, de conhecer pessoas novas ou até de comer na frente das outras pessoas. Tem muitas pessoas que, por terem passado situações ruins no passado, por terem sido julgadas, elas acabam desenvolvendo esse transtorno de ansiedade social. E é muito importante prestar atenção se isso está acontecendo com você também. Esse tipo de ansiedade ele pode ser tão forte que a pessoa começa a evitar eventos, festas ou qualquer situação onde ela possa se sentir desconfortável diante das outras pessoas. Então imagina, essa pessoa ela tem a vontade de fazer um curso, de estar ali diante das pessoas, mas por esse medo acaba evitando, e isso acaba comprometendo ali a qualidade de vida da pessoa e até a autopercepção que a pessoa tem em si mesma. A pessoa acaba se sentindo frustrada por não conseguir fazer isso. E isso é muito comum em pessoas ansiosas. Como eu estou dizendo aqui, se você começa a identificar que a ansiedade está fazendo você evitar, assim como essa pessoa está evitando por estar tendo esse tipo de problema, é sinal que você precisa procurar ajuda. Porque ao evitar fazer as coisas, você está ensinando o seu organismo que é só evitar lidar com a situação que essa ansiedade ela diminui. Então você está ensinando o seu corpo, treinando o seu corpo, o seu organismo que é só evitar que aí a ansiedade diminui e eu me sinto bem de novo. Só que isso é um perigo, porque isso acaba comprometendo a qualidade da sua vida. Isso vai se tornando um ciclo até que a sua vida fique totalmente disfuncional e você não consiga mais ter qualidade de vida e fazer as coisas que você fazia antes. E o quarto tipo de fobia é a fobia específica. Aqui, o medo ele é direcionado para um objeto ou uma situação específica. Pode ser por medo de aranha, medo de cobra, medo de barata, medo de elevador. Pode ser um medo de altura, medo de avião, de sangue e diversos outros tipos de medo específico que a pessoa ela acaba desenvolvendo. E quando a pessoa fica diante de um objeto ou situação, ou até mesmo só de pensar nesse objeto ou nessa situação, ela acaba sentindo uma ansiedade intensa e pode ter sintomas físicos parecidos com uma crise de pânico. Um exemplo que eu posso trazer aqui é de uma moça que ela tinha medo de elevadores e sempre que ela precisava subir em um prédio, ela acabava optando pela escada, mesmo que fosse muitos andares para ela poder subir. Isso acabava atrapalhando a rotina dela. Sempre que ela precisava subir em um prédio, ela optava pelas escadas, mesmo que isso fosse dar muito mais trabalho para ela. Isso acabava atrapalhando a rotina dela, mas o medo dela do elevador era tão grande que ela preferia evitar essa situação a qualquer custo. E ao evitar, isso foi reforçando o medo que ela tinha de elevador. E além de sofrer no dia a dia por conta dessa fobia, ela também sofria por se sentir mal de não fazer algo que para todo mundo é algo tão simples e natural. Mas para ela é algo que era muito difícil e isso acabava potencializando ainda mais a ansiedade dela, porque ela não se sentia boa o suficiente porque todo mundo conseguia fazer isso é uma situação normal, mas para ela é algo muito difícil.
Então, se você identifica isso na sua vida, procura ajuda para que você consiga lidar com isso e para que você consiga tratar essa fobia específica que você pode ter em relação a um objeto ou alguma situação que faz parte do seu dia a dia e que está causando toda essa dificuldade, assim como nesse exemplo. O outro tipo de transtorno é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Muita gente acha que o TOC é uma mania de limpeza, mas ele vai muito além disso. No TOC, a pessoa tem pensamentos obsessivos que causam a ansiedade, e para aliviar essa ansiedade, ela sente a necessidade de repetir alguns padrões de comportamento. Por exemplo, verificar várias vezes se a porta está trancada, se o fogão está desligado, ou até mesmo lavar as mãos de forma repetida, mesmo sem ter a necessidade real de que isso aconteça. O problema é que essa repetição acaba consumindo muito tempo da pessoa e acaba interferindo na vida dessa pessoa. E o sexto tipo é o transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno ele acaba aparecendo depois que a pessoa vive uma situação traumática na vida dela. Pode ser como, por exemplo, um acidente, um assalto, algum desastre natural que ela acabou passando, ou um abuso que ela sofreu na adolescência, ou até mesmo na vida adulta. Os sintomas, eles acabam incluindo reviver o trauma em pesadelos ou até flashbacks no dia a dia da pessoa. E ela acaba evitando lugares e pessoas que lembram o que aconteceu na vida dela. E essa pessoa ela acaba ficando em constante estado de alerta por ter medo de ficar vivenciando isso. Por exemplo, depois que a pessoa acaba sofrendo um acidente grave de carro, a pessoa não consegue mais dirigir ou nem passar perto do local em que aconteceu o acidente. Ela acaba revivendo a cena várias vezes e isso atrapalha muito a vida dela, porque ela acaba perdendo a autonomia, por exemplo, de dirigir, de conseguir ir para os lugares que ela gostaria de ir, de ter a individualidade dela e de ter a funcionalidade da vida dela. Então, o transtorno de estresse pós-traumático ele tem essa característica. Esses são alguns dos tipos mais conhecidos, mas a verdade é que a ansiedade pode se manifestar de diversas outras formas e de formas únicas em cada pessoa. O importante é entender que não existe uma ansiedade mais séria e outra menos séria. Se ela está atrapalhando a sua vida, ela merece atenção e é preciso que você busque ajuda. E antes de encerrar, deixa eu dar um conselho aqui para você. Se você se identificou com algum tipo desses transtornos aqui, não fica tentando se autodiagnosticar apenas pelo que eu estou falando aqui. Procura ajuda profissional para que você possa avaliar o seu caso de forma individualizada. E tenta se lembrar, buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de força, de coragem. Enquanto muitas pessoas ficam sofrendo por ansiedade, por depressão, por medo de procurar ajuda, você pode ter coragem de procurar ajuda, de enfrentar esse problema e tratar o seu problema com o seu transtorno de ansiedade. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo. O meu objetivo aqui no YouTube é trazer o máximo de conteúdos que ajudem pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade a voltar a ter qualidade de vida, a voltar a ter leveza, a ter mais controle sobre a sua vida e sobre a sua ansiedade. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que tenha feito sentido para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!